Não há nada mais importante na vida de um discípulo que o conhecimento. Quando se busca conhecimento, se encontra verdade. Jesus, esse grande mestre, disse: vigiais para que ninguém vos engane. E disse mais: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Palavras que marcam a vida de um verdadeiro discípulo. Todo discípulo conhece seu mestre e todo mestre conhece seu discípulo. A base principal de um discípulo é ter o conhecimento e saber a verdade. Há duas etapas muito importantes da vida do nosso Mestre Jesus, sobre as quais a Bíblia não menciona nenhuma delas. A primeira é sua infância desde os 2 até os 12 anos e a segunda é a idade compreendida entre os 13 aos 29 anos. Só até os 12 anos da vida de Jesus encontramos um pequeno relato que tem um forte destaque religioso. Este leve relato se refere à visita que fez Jesus em companhia de seus pais ao templo judeu de Jerusalém na celebração da festa de Páscoa, para logo desaparecer novamente dos relatos bíblicos até que cumpra 30 anos de idade, quando começa seu ministério para com as ovelhas perdidas de Israel. Mas o que passou durante essas duas etapas da vida de Jesus? Por que não foi incluída na Bíblia nenhuma informação sobre estes anos escondidos do nosso Mestre? Investigando sobre este assunto, achamos nos livros apócrifos e outros textos de reconhecidos investigadores modernos muita informação valiosa que amplia nossa visão de Jesus o Cristo. Esta informação com alto conteúdo espiritual acerca de Jesus é mais completa que podemos encontrar nos 4 evangelhos bíblicos e nos dar a luz sobre as possíveis razões pelas quais na Bíblia não foram incluídos os chamados anos perdidos de Jesus. Compartilhei neste vídeo nossa interpretação sobre estes anos ocultados de Jesus e sua relação com alguns textos bíblicos e também daremos nossa opinião sobre o que consideramos e poderiam ser as verdadeiras razões pela qual estas duas etapas da vida de Jesus não foram incluídas na Bíblia. Desenvolveremos este revelador tema em ordem cronológica e ascendente, tendo em conta seu grau de importância e profundidade espiritual, para descobrir em estes textos ao verdadeiro Cristo universal. Tanto em sua infância como de jovem e adulto, Jesus ensinou a profundidade dos mistérios de Deus e da vida, fazendo milagres e curando multidões. Desde os 13 aos 29 anos de idade, Jesus se preparou, aprendeu e também ensinou entre os sábios de diferentes culturas, como a judia, a egípcias, os druidas, os hindus, os persas e tibetanos. Eles igualmente influíram em seus ensinamentos, das que posteriormente compartilhariam com os filhos de Israel. De acordo com nosso estudo e interpretação, estas são as razões pelas quais estas duas etapas da vida de Jesus foram excluídas da Bíblia, quando se levou a cabo o Concílio de Nicéia no ano 325 de nossa era. Ali se reuniram os bispos cristianos e esteve presente o imperador Constantino, que influenciou notavelmente no que seria a formação dos livros bíblicos canônicos.
Estas são as razões. Primeira, ocultar os ensinamentos de Jesus que interferiam com os interesses das correntes literárias do cristianismo. Por isso, foram excluídos os evangelhos gnósticos que revelavam a verdadeira natureza de Jesus e seus ensinamentos acerca do caminho de regresso ao Pai. Um dos ensinamentos principais do Mestre Jesus. Segundo, através do cristianismo, converter a Jesus em uma imagem religiosa da nova religião judeu-cristiana, a qual substituiria a antiga religião judaica e implementada pelo Deus do Antigo Testamento. Terceira, tendo em conta que cada imperador romano tinha como estratégia política adaptar à sua conveniência uma religião única e universal, uma fé que apoiava e contribuía à extensão do seu império para conquistar e submeter as nações. Constantino, não sendo a exceção, participou ativamente neste conselho e usando seu poder de influenciar para incluir e excluir os livros e manuscritos que formariam parte da Bíblia. Desta maneira, foram excluídos todos os livros que não se ajustavam às suas estratégias políticas expansivas e com isto estabeleceram um canônico bíblico livre de texto e livros escritos pelos filósofos opositores do império, deixando somente aqueles livros que contribuíssem à estrutura de uma religião autoritária que ordenava a seus fiéis a ter fé cega nos governantes religiosos. Quarta, a mais estratégica de todas, desfigurar a essência de Jesus como este Cristo universal que veio contribuir à elevação do homem como ser humano, sem acepção de nações, línguas, raça, doutrina, sexo ou corrente filosófica. Esta estratégia consistiu em ocultar os relatos da vida e obras de Jesus em outras nações, como, por exemplo, Egito, Ilhas Britânicas, Pérsia, Índia, Tibete e outras mais. Todas as razões expostas anteriormente têm a intenção de identificar, ligar e mostrar a Jesus como exclusivo da religião judeu-cristiana. É dizer, por uma parte, manter vigente a obsoleta religião judia do Antigo Testamento e, por outra, dar início a uma nova religião cristiana cujas bases e estruturas estão no judaísmo. A respeito, vemos a Jesus falar desse contraditório tema no Evangelho Apócrifo de Judas, onde Jesus negou as atuais missas e cultos religiosos. Vemos então que os escritos sobre a vida e ensinamentos de Jesus em outras nações diferentes a Israel são excluídas, ocultadas, cortadas e declaradas como falsas, ocultando assim a verdadeira essência e missão do Filho de Deus, para ajustar somente a nova corrente religiosa nascente. Quem se conformou aos canônicos bíblicos só interessavam apresentar através da Bíblia um Messias exclusivo dos judeus e excluir aos profetas de outras nações como suas respectivas doutrinas relacionados com a vida do Messias, quem falava do Deus homem que estava por vir. E desta maneira
qualificar de falsos e mentirosos. A Constantino, quem se proclamava cristiano por conveniência política, e os bispos cristianos, somente interessava apresentar os 3 episódios da vida de Jesus, que se identificava com o povo judeu para demonstrar assim que Jesus era o Messias de Israel, e incluindo na Bíblia somente aquelas profecias entregadas pelos antigos profetas judeus. Desta maneira, ficaram excluídos os restos das nações como participantes do plano divino de redenção. A estes chamaram gentios de maneira desprezável. Eram chamados de cachorros devido à posição racista e historial guerreiro do Israel e seu Deus. Predicavam que os gentios só teriam acesso às bondades divinas de seu Deus, ao qual não era o pai de Jesus, e só teriam acesso a elas se convertessem ao judaísmo, sendo esta a mesma posição do cristianismo, que se aplicava como religião universal pela força, a qual só se podia ter acesso através de práticas de iniciação que incluía adoctrinamento e batismo. Contrário a tudo isto, Jesus revela o plano universal de Deus em controverso a passagem de Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28, quando em sua caminhada pelas regiões de Tiro e Sidom, exalta a fé de uma mulher cananeia. Esta se acerca a Jesus pedindo cura para sua filha, ao qual os discípulos reaccionam discriminando-a e pedindo a Jesus que a mande embora. Jesus, com grande conhecimento da fé e perseverança desta mulher cananeia, provoca intencionalmente sua reação para que ela manifeste sua fé e assim ensinar a seus discípulos que ele vem a desenvolver uma missão universal, como é incluir a todas as nações no plano do Pai, sem necessidade de proteger o judaísmo nem nenhuma outra religião, pois a manifestação de Jesus na terra não tem como objetivo estabelecer nenhuma nova religião. Jesus disse à mulher cananeia: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E fazendo uso da palavra ofensiva com que os judeus se referiam aos gentios, os disse: não é bom tomar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos? E ela responde: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus mostrou a fé desta mulher e ainda mais a sua sabedoria para ensinar aos seus discípulos sua missão universal, sem acepção de religião ou nacionalidade. Jesus disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Com estas palavras, ele está fazendo entender aos seus discípulos e a todos os atuais adoradores da lei do Antigo Testamento que eles são sua prioridade em seu plano de resgate, que o Pai lhe encomendou, serem resgatados e libertados da lei e do adversário, e que são eles que estão perdidos, pelo qual não são superiores aos gentios. Estas foram as palavras maestras ditas por Jesus. Esta foi a vida e ensinamentos de Jesus durante os chamados anos perdidos que não foram incluídos na Bíblia. Os bispos religiosos assim ocultaram a missão universal de Jesus a uma missão territorial. Esta é a mesma estratégia territorial
que usa o adversário, ao qual trata de perpetuar através de religiões tradicionais como a judeu-cristiana. Hoje vemos como esta política religiosa vem fazendo presença nos dias de hoje. Vemos hoje como muitos pastores religiosos estão usando esta mesma estratégia. Vemos como muitas igrejas evangélicas já se adaptou ao judaísmo, implantando o costume judaico dentro de suas igrejas. E não só isto, vemos também como muitos pastores já se vestem como judeus, não sabendo eles que esta nação é a que negou Jesus como verdadeiro Messias. Tanto os bispos como a Constantino daquele tempo e há muitos pastores em esse tempo que estamos vivendo só se interessam mostrar através de um livro que denominaram como Bíblia Sagrada a um Messias judeu e assim considerar os profetas das outras culturas como hereges e mentirosos. Um livro com todas suas manipulações e múltiplas versões que corrigem as anteriores na medida que transcorrem os siglos. Segue sendo considerada infalível por ser supostamente chamada a palavra de Deus. O sistema religioso não só ocultou os anos perdidos de Jesus, como usou sua imagem para benefícios políticos e comerciais. Este é só um pequeno resumo do que o sistema religioso ocultou dos anos perdidos de Jesus. A própria palavra que eles manipulam é a mesma que diz em Lucas 8,17. Porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz.